Pessoal, eu falei que o assunto da aula hoje era importante, já caiu em muitas questões de provas de concurso. Nós vamos falar sobre os famosíssimos cookies. E alguém poderia nesse momento me perguntar, professor, mas cookies não são biscoitos ou biscoitinhos? Bem, pessoal, em relação aos conceitos de informática, nós podemos dizer que cookies são pequenos arquivos de texto. Observa, vou repetir, cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso realizado pelo usuário em um determinado site. E aí depois, quando o usuário visita novamente esse mesmo site, esse site lê aquele cookie, aquele pequeno arquivo de texto que armazenou lá no computador do usuário e produz então um acesso mais personalizado ou mais identificado de acordo com as informações coletadas no cookie, quer dizer, de acordo com as informações do acesso anterior. Então vamos fazer uma boa revisão teórica sobre esse assunto aí para a prova. Vem comigo e acompanha a leitura aqui. Então, cookie, primeiro, é um pequeno arquivo de texto, isso é muito importante, saber que ele é de texto. Segundo, que ele é gravado no computador do próprio usuário, quando este usuário acessa um determinado site. E posteriormente esses cookies são reenviados a esse mesmo site quando o usuário acessa novamente esse site, como eu já havia mencionado para vocês anteriormente, certo? Perfeito, a partir daí nós temos que saber por que usamos cookies. Basicamente podemos dizer que um cookie é usado para manter informações sobre o próprio usuário e o seu acesso, como por exemplo manter informações do carrinho de compras que aquele usuário utilizou para acessar aquela loja virtual, a lista de produtos mais comuns que o usuário acessou, as suas próprias preferências de navegação podem ficar armazenadas também nesses cookies, nesses pequenos arquivos de texto. A partir de agora também vou mostrar para vocês aqui um passo a passo de como é a historinha dos cookies desde o acesso inicial até a sua parte de uso final, certo? Então vamos lá, vamos tratar aqui como etapas sobre os cookies. Então vamos à etapa 1, que é o navegador solicita acesso em um site. O que significa isso? Quando eu uso o meu navegador e esse navegador é usado para acessar um determinado site. Essa é a etapa 1. Por exemplo, aqui um usuário que navega lá por um site pela primeira vez, ou pelo menos a primeira vez, naquele determinado navegador específico. Aí acontece a primeira etapa em relação ao uso dos cookies. Vamos simular isso aqui, ó. Acompanha ali embaixo o meu computador e ali em cima um servidor de acesso a páginas da web. E aí a primeira etapa, como eu disse, é o navegador solicitar acesso a um determinado site. Isso é a primeira etapa. Uso o meu computador, um navegador e solicito acesso a um determinado site. A partir daí, pessoal, vem a etapa 2, a segunda etapa da historinha, que é o servidor, quando recebe essa solicitação de acesso, ele envia de volta uma resposta. Então o servidor agora recebeu a solicitação, recebeu a requisição de acesso àquela página web e esse servidor vai enviar de volta uma resposta dessa requisição. Só que nessa resposta, esse servidor vai incluir um cookie cabeçalho nesta resposta. Vamos à etapa 2 lá, o servidor então, enviando de volta uma resposta para o computador cliente que solicitou acesso e enviando um set cookie, como eu disse para vocês, um set cookie cabeçalho nessa resposta. Essa é a nossa etapa 2. Vamos lá então para a etapa 3, que é quando o navegador agora recebeu aquele cookie e esse navegador então vai armazenar o cookie no próprio computador do usuário. Então, etapa 3 é isso, né? É o navegador armazenar o cookie. O navegador, então, salva as informações do cookie armazenando-as no disco rígido ou no SSD daquele computador do usuário onde está instalado o navegador. Então, vamos para a etapa 3 agora. Observa ali o navegador, então, armazenando o cookie lá no disco rígido ou no SSD desse computador. Essa é a nossa terceira etapa. E agora vamos fazer uma observação nessa terceira etapa para diferenciar dois tipos de cookie aqui, ó. Existe o chamado cookie persistente. Esse tipo de cookie é aquele ao qual os dados persistirão armazenados mesmo após reiniciar o navegador ou computador. Então um cookie persistente é aquele mesmo usuário reiniciando o computador, reiniciando o navegador. O cookie persistente, como o próprio nome diz, é persistente, então ele persiste, ele continua
armazenado no computador do usuário, que é diferente, pessoal, de um outro tipo de cookie, que é o chamado cookie de sessão. Esse tipo de cookie, o cookie de sessão, ele é um cookie sem data de validade e eles são apagados quando o navegador é encerrado. Quer dizer, por isso que ele chama cookie de sessão, porque ele é só mantido durante a sessão de acesso do usuário. E aí ele vai ser apagado quando o navegador for finalizado, quando o navegador for encerrado. Então vamos para a nossa etapa 4. Na etapa 4, o navegador agora envia os cookies com as próximas solicitações. Então, nesse caso, quando o usuário navega para uma página diferente do site, o navegador acaba enviando junto os cookies armazenados com cada solicitação HTTP. O que é uma solicitação HTTP? HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, é o protocolo usado para acessar as páginas da web. E nesse caso agora, como o usuário está acessando outras áreas daquele site ou acessando aquele site novamente no outro momento, o navegador vai enviar junto o cookie que está armazenado com cada nova solicitação. Então tá lá agora, ó, o navegador enviando cookies com as solicitações para o servidor. E aí essa é a nossa quarta etapa e entramos então na nossa etapa 5, que é quando o servidor personaliza a resposta. Na etapa 5, quando o servidor recebe aquelas solicitações HTTP com aqueles cookies, ele inspeciona esses cookies, quer dizer, ele faz uma leitura daqueles cookies que vieram junto com a solicitação e vê que essa solicitação vem de um usuário com um Session ID conhecido. Então ele tem informações sobre esse usuário e é a partir daí que em seguida esse servidor vai pesquisar esse ID daquele usuário de uma determinada sessão, em seu banco de dados e vai usar qualquer uma dessas informações armazenadas para gerar um acesso, uma resposta mais personalizada e mais identificada de acordo com o acesso anterior. E é isso então que ele vai fazer agora. A resposta do servidor com a página da web agora mais personalizada de acordo com o acesso anterior, de acordo com as informações das quais foram feitas a leitura nesses cookies. Tá aí as etapas dos cookies, como é que eles funcionam no nosso dia a dia de navegar aí através das páginas da web, certo? Perfeito, pessoal, vamos resolver então questões de prova sobre esse assunto, que é o que nos importa aqui, Vem comigo e vamos para a resolução dessa questão que diz assim, ó: julgue o item a seguir a respeito de conceitos e modos de utilização de tecnologias associadas à internet. Quando um cliente envia uma solicitação a um servidor, o navegador pesquisa o diretório de cookies para encontrar um cookie previamente transmitido por esse servidor. Se encontrado, o cookie será incluído na solicitação. E aí, pessoal, será que está certo ou errado de acordo com as minhas explicações e aquelas etapas? Está certíssimo, porque é exatamente isso. Se tem um cookie que já foi gravado, é claro que na próxima solicitação esse cookie vai ser enviado para o servidor para que esse servidor produza então um acesso mais personalizado ou mais identificado de acordo com o acesso anterior. Então, matamos a charada, essa está certíssima.